Você já conhecia sobre a Noruega? Ou melhor, denominada oficialmente como Reino da Noruega? Sua capital, Oslo, faz parte da divisão administrativa em que 19 condados são subdivididos em 430 municípios distintos. Tem como língua oficial o norueguês, que é pertencente à família das línguas indo-germânicas, junto ao dinamarquês, ao islandês e ao sueco, e outros ramos das línguas escandinavas. Outros dialetos regionais também podem ser encontrados no território, como o lapão, que é a língua pertencente ao povo Sami, uma comunidade indígena localizada ao norte do país, uma das poucas ainda restantes em toda a Europa. Um país que ocupa a parte ocidental da Península Escandinava, um território banhado por dois mares, o Mar do Norte e Mar da Noruega, ambos localizados no Oceano Atlântico. E uma curiosidade sobre sua costa litorânea são os fiordes, que são extensas fissuras nas rochas. Esse país europeu contém cerca de 385.207 km² em extensão territorial, distribuídos ao longo de mais de 150 mil ilhas. Em suas fronteiras, tem como vizinhos, além de seus vastos oceanos, Finlândia e Suécia. O clima da Noruega é fortemente influenciado pelas áreas polares, uma vez que parte de seu território também ocupa essas frias regiões, com temperaturas características de clima frio ao longo de todo o ano, especialmente nas regiões ao norte. As zonas costeiras do país contam com um clima mais temperado e sensações térmicas mais amenas. A moeda vigente no país é a coroa norueguesa, ou simplesmente NOK, e sua economia é muito similar à dos países desenvolvidos, mas sobre isso vamos falar um pouquinho mais tarde. Esse pequeno grande país contém uma população de pouco mais de 5.391.369 habitantes, em que cerca de 14% é composta por imigrantes. Seu modelo político é a monarquia constitucional parlamentarista, cujo monarca, desde 1991, é Haroldo V da Noruega, que figura-se como o chefe de Estado, o mais alto cargo da representação política do Estado-nação. Importante lembrar que as decisões políticas do país são tomadas em conjunto com o parlamento, que é o poder legislativo, sendo o seu chefe o primeiro-ministro, eleito através dos parlamentares, que no caso da Noruega é Erna Solberg, ocupante do cargo desde 2013. Sendo este cargo parte do poder executivo, juntamente com o chefe de Estado, o Estado é regido por um conjunto de leis, que é a Constituição sendo a mais soberana delas. Essa mesma Constituição, que foi promulgada em 17 de maio de 1814 pela Assembleia Constituinte, a segunda Constituição escrita mais antiga do mundo que ainda está em uso. Sua história é constituída há aproximadamente 11 mil anos atrás, com o estabelecimento de pescadores e agricultores, como os Samis e os Vikings, que eram conhecidos como os guerreiros dos mares, detentores de um talento para trabalhos e construções manuais e ótimos para contar histórias. Essa junção de diferentes civilizações e culturas formam o que hoje conhecemos da Noruega. Durante muitos anos, Dinamarca e Suécia dominaram o território, incorporando-os em seus reinos, e justamente por isso a Noruega conseguiu sua independência tardia, apenas em 1905, e quase 10 anos depois, em 17 de maio, o país incorporou sua Constituição já pré-existente. A data, inclusive, é um feriado muito importante em todo o território, comemorada por toda a população, com bandas marchando, desfiles, trajes típicos e muita comida. O sistema econômico de um país é a forma política, social e econômica pela qual organiza-se uma sociedade. Engloba-se assim o tipo de propriedade, a gestão da economia, os processos de circulação das mercadorias, o consumo e os níveis de desenvolvimento tecnológico e da divisão do trabalho. Assim, veremos como tudo isso funciona na Noruega, um país de economia aberta baseado em comércio extensivo. Passaremos por seus aspectos sociais e econômicos a seguir. A Noruega tem o maior IDH do mundo, obtendo a menor taxa de mortalidade, saneamento ambiental para todas as residências do país, um PIB de 432 bilhões de dólares e o salário mensal líquido de 3.500 dólares, além de possuir uma taxa de desemprego de 4% no ano de 2020. Seu PIB per capita é aproximadamente de 81 mil dólares, e segundo o Banco Mundial e o FMI, a Noruega tem um dos maiores níveis de rendimento per capita do mundo.
A economia dos países nórdicos e da Noruega, em especial, são fortemente influenciadas por um modelo educacional centrado na aprendizagem e no desenvolvimento da criatividade. Estudantes trabalham disciplinas essenciais para a sua formação e todos os seus habitantes acima de 15 anos são alfabetizados. No Brasil, impostos são embutidos sobre o consumo. Já na Noruega, não. Lá, o governo retira em torno de 40% da renda dos cidadãos para utilizar o dinheiro em benefício da sociedade. Esse capital é revertido em grandes investimentos na área da educação, saúde e também na área da tecnologia. Outra importante função desses impostos é fornecer até um salário mínimo para a população desempregada, para que dessa forma consigam se manter e futuramente buscar um espaço no mercado de trabalho. Devido a isso e a outros fatores, a Noruega quase não possui desigualdade social, liderando entre as nações nórdicas o índice de Gini, com aproximadamente 0,25. A sonegação de impostos é um problema comum a praticamente todos os lugares do mundo. Pessoas físicas ou empresas por diversas vezes tentam achar brechas e oportunidades para evitar pagar o que os governos consideram justo. Já na Noruega, para evitar qualquer tipo de sonegação, a tática aderida foi a transparência total de seus contribuintes. Lá, todos têm acesso a informações sobre o quanto qualquer cidadão do país recebe de salário e o quanto paga de imposto. Seria uma forma de usar a própria sociedade para fiscalizá-la. Em Oslo ou em qualquer cidade da Noruega, antes mesmo da era digital, já era possível saber detalhes sobre as finanças de outros cidadãos. A partir de 1814, as pessoas podiam solicitar informações na prefeitura, onde todos os dados eram escritos em um livro, e obtinham respostas em pouco tempo. No ano de 2001, ficou ainda mais fácil para os noruegueses descobrir quanto seus colegas ganham. Basta acessar o sistema na internet. Devido a esse sistema, no IPC, Índice de Percepção de Corrupção, a Noruega se encontrou em 7º lugar no ranking de países menos corruptos do mundo em 2020. Atualmente, a Noruega tem 3 vezes mais florestas do que no ano passado, e as estatísticas a esse respeito crescem a cada ano, o que é positivo, pois compensa as emissões anuais de gases de efeito estufa. Em 2016, o país se tornou o primeiro país do mundo a se comprometer com o fim do desmatamento em todo o território nacional, e para isso o governo norueguês proibiu o corte de árvores e baniu a compra e a produção de qualquer matéria-prima que fosse necessário desmatar para consegui-la. Graças a isso, a Noruega lidera o ranking global de países mais verdes, o que também levou a Oslo ser considerada a capital mais verde da Europa. O país também ajuda outros países, como o Brasil, a recuperar e valorizar as florestas e a sua biodiversidade. No ano de 2008, a Noruega doou ao Brasil $1 bilhão para auxiliar no combate ao desmatamento na Amazônia. Quando se pensa sobre o sistema econômico, deve-se pensar muito além apenas dos fatores econômicos. Deve-se considerar também os fatores sociais, afinal, esses influenciam de maneira direta a economia do país, e deve-se destacar também a influência e a ação do governo e das instituições governamentais na economia do país. O sistema econômico norueguês é, muitas vezes, definido como sistema capitalista de Estado. Isso significa que, apesar de ser um sistema capitalista, não possui a lógica neoliberal que muitos países dessa vertente possuem. Possui uma lógica na qual o Estado é muito mais presente e participa muito da economia. Outro fator que merece importante destaque são os acordos econômicos que um país realiza. Afinal, esses muitas vezes permitem a livre circulação de pessoas, serviços, mercadorias e capital entre os países participantes do acordo. A Noruega, embora não esteja na União Europeia, está inserida em outros acordos que permitem essa livre circulação, sendo o principal deles o Espaço Econômico Europeu. A extração de petróleo e gás natural são as principais atividades econômicas do país, representando 25% do PIB da Noruega. Empresas como a Equinor Energy, a antiga Statoil, uma grande empresa que explora petróleo desde os anos 70, ou então uma empresa mais recente como a North Sea Energy, que já investiu mais de $170 milhões no Brasil, um dos países em que tem operações, representam um grande poderio da Noruega nesse setor. A Noruega é a maior produtora e exportadora de petróleo e gás natural de toda a Europa Ocidental. É a 13ª exportadora de petróleo do mundo e a 3ª exportadora de gás natural do mundo. Eles cobrem cerca de 25% da demanda total de gás da União Europeia. Em 2017, o volume de venda de petróleo e de gás natural alcançou $53,8 bilhões. Quase todo o gás e petróleo produzido no país é exportado.
Assim, o gás natural e o petróleo equivalem a cerca de 45% do total das exportações desse país. Noruega possui também um dos maiores fundos de investimentos do mundo. Criado nos anos 90, o Fundo Soberano Norueguês recebeu um aporte inicial de cerca de 300 milhões de dólares, provenientes dos royalties da extração do petróleo. O objetivo desse fundo é garantir às gerações futuras o benefício da exploração do petróleo, ou seja, financiar programas sociais e políticas públicas quando a extração do petróleo chegar ao fim, devido à escassez do recurso. Atualmente ele é avaliado em cerca de 1,3 trilhão de dólares, detendo por volta de 1,5% da riqueza global. Nenhum centavo do capital desse fundo pode ser gasto, apenas os rendimentos gerados por ele. O fundo, em 2018, rendeu cerca de 130 bilhões de dólares. Além da fortíssima produção de petróleo e gás natural, a extração de madeira já foi muito presente na economia, mas hoje ela se encontra limitada pelos planos de gestão florestal do governo. O que está em destaque atualmente é a pesca, pois ela tem um papel fortíssimo na Noruega. A pescaria é conhecida como terceira indústria do país, pois exporta cerca de 2,7 milhões de toneladas de frutos do mar, o que atingiu um recorde de 99 bilhões de coroas norueguesas em 2018. Isso corresponde a 37 milhões de refeições que envolviam frutos do mar. Mesmo no auge do Brexit no ano de destaque, guerra comercial e outros desafios que criaram imprevisibilidade no mercado mundial, as exportações de frutos do mar para o mercado da União Europeia aumentaram devido à menor concorrência e a uma situação monetária favorável em relação ao euro. Nos últimos 10 anos, o valor das exportações de frutos do mar norueguês aumentou cerca de 122%, o que comprova que a indústria de frutos do mar contribuiu para a criação de valor e empregos em todo o país. Por fim, as indústrias norueguesas fabricam principalmente navios, isto é, a indústria naval está ganhando cada vez mais ênfase. Há o trabalho de construções de estaleiro, que está programado para durar até 2021. O primeiro óleo do campo está agendado para a primeira metade de 2022. O campo também é essencial para o desenvolvimento do futuro da indústria do norte da Noruega. Nesse vídeo foram apresentadas as principais características do sistema econômico norueguês. Um sistema muitas vezes definido como um capitalismo de Estado, o que significa que o Estado possui alta influência na economia do país. Essa influência se dá de maneira direta, principalmente a partir de empresas estatais, como a própria Equinor Energy, a antiga Statoil, que já foi apresentada anteriormente nesse vídeo, que atua no âmbito da extração petrolífera e que possui uma base estatal, ou então de maneira indireta, a partir da fiscalização e da regulamentação, utilizando o poderio governamental, os órgãos governamentais, realizando políticas públicas para garantir que as normas vigentes estejam sendo obedecidas e para garantir os valores sociais e os direitos humanos no âmbito econômico, ou então a partir do planejamento financeiro, utilizando-se de mecanismos econômicos, como tabelamento de preços, ou a realocação de verbas, por exemplo, coletados a partir da taxação de impostos e realocados para o setor da saúde ou para o setor da educação. Ao refletir sobre o sistema econômico, pensa-se principalmente sobre a economia, porém deve-se ressaltar a imensurável influência do âmbito social no âmbito econômico. Afinal de contas, o campo econômico só se apresenta de tal maneira por conta da influência exercida pelo campo social. Os fatores sociais apresentados sobre a Noruega nesse mesmo vídeo são de extrema importância para a compreensão do sistema econômico norueguês. Um país que possui um baixo índice de corrupção, por exemplo, como é o caso da Noruega, dificilmente enfrenta problemas como o desvio de verbas, um problema que assola diversos países ao redor do mundo, prejudicando-os severamente. Além disso, a Noruega, por exemplo, apresenta uma equidade muito maior do que a de outros países na distribuição de renda, que é comprovado pelo índice de Gini, e também possui uma alta qualidade de educação e um acesso gratuito a esse ensino. Ambos fatores tornam possível que cidadãos de diferentes camadas da sociedade tenham a oportunidade de ter sucesso no futuro profissionalmente, no âmbito econômico. Isso mostra que o âmbito social é de extrema importância para compreender não somente o sistema econômico norueguês, mas também o sistema econômico de qualquer país.